Olá a todos e também em especial aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Dionísio de Benz de Carvalho. Saudações a todos. Hoje, 18 de novembro de 2020, teremos a nossa aula cujo assunto é ácidos e bases. Nossa aula de química que inicia agora. Bom, o que são ácidos e o que são bases? Os ácidos e as bases são dois tipos de substâncias corrosivas, porém, eles são considerados opostos químicos, tá? Então, os ácidos e as bases, eles podem corroer, porém, eles têm característica diferente, ou seja, são opostos químicos. Segundo ponto deste slide, os ácidos são compostos iônicos, que quando dissolvidos em água, geram um íon positivo de hidrogênio. Turma, que é essa palavra íon? O que são compostos iônicos? Compostos iônicos remete aos íons. Íons é um tipo de átomo, tá? Que ele tem uma quantidade de elétron diferente. Por exemplo, se um determinado átomo ele ganhar ou perder elétron, ele é considerado um íon, tá? Então, se compostos iônicos remete aos íons, ou seja, compostos iônicos é um elemento químico, né, uma substância que tem vários átomos do tipo íon, tá? E íon é aquele átomo que ganhou ou perdeu elétron. Ele não tem aquela quantidade exata de elétron. Por exemplo, o átomo de carbono, se a gente reparar na tabela periódica, o átomo de carbono ele possui 6 elétrons, tá? É só você conferir na tabela periódica. Então o que acontece? O átomo de carbono possui 6 elétrons, tá? Se o átomo de carbono, por exemplo, ele perder um elétron, ou seja, ele de 6 cair para 5, ele acaba se tornando um íon, tá? O íon é apenas uma expressão para dizer que o átomo perdeu ou ganhou elétron. Se o átomo de carbono ganhar um elétron, ele de 6 vai para 7, então ele também se torna um íon. Então a gente fala o íon do carbono, é porque remete que aquele átomo de carbono ganhou ou perdeu um elétron, tá bom? Então compostos iônicos são aquelas substâncias que têm vários átomos do tipo íons, tá? Átomo que perdeu ou ganhou elétron. Então, segundo ponto aí, ó. Os ácidos são compostos iônicos que, quando dissolvidos em água, ou seja, misturado em água, geram um íon positivo de hidrogênio, entre parênteses H+, tá? Íon positivo é porque o átomo de hidrogênio acabou perdendo seu único elétron, então ele ficou com uma carga negativa, uma carga positiva, tá? Então H+ é porque quer dizer que o átomo de hidrogênio ficou positivo, ou seja, o átomo de hidrogênio virou um íon. Repare aqui na imagem bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel. Nessa primeira imagem aqui, ó, para você saber o que é um ácido, é só você reparar nas esferas que está dentro dessa substância. Por exemplo, nós temos aqui, ó, essas bolinhas de cor azul, tá? E dentro dessa bolinha de cor azul, nós temos o que aí dentro? A letra H com mais, tá? H+. Se nós temos H+, isso remete que essa substância aqui na qual estou riscando é um ácido, tá bom? Então, o ácido, você vai saber o que é um ácido quando você encontrar numa imagem que dentro dessa imagem tem lá várias esferas ou bolinhas com as letras H+, tá? Se tem H+, é porque a substância ali é um ácido. Então, o que é um ácido? O ácido ele vai ter na sua mistura os hidrogênios positivos, tá? Os íons de hidrogênio positivo, ou seja, H+. Então, se você encontrar H+, você pode saber que aquela substância é um ácido. E o que são as bases? As bases, por outro lado, são compostos iônicos que formam o íon hidróxido ou hidroxila de carga negativa. A palavra hidróxido ou hidroxila quer dizer o quê? OH, então oxigênio e hidrogênio com carga negativa, tá? OH é um hidróxido ou hidroxila. Então, repare nessa imagem bem aqui, ó, nessa segunda imagem na qual eu estou riscando neste momento. Repara que nós temos essas bolinhas de cor azul, que dentro dela, tá? Essa que eu estou riscando neste momento aqui. Dentro dela nós temos as letras OH. OH-. Se você encontrar uma imagem OH-, você pode saber
que essa substância é uma base, porque todas as bases vai ter as letras OH-, ou seja, oxigênio e hidrogênio íons, tá? Ou seja, aqueles átomos de oxigênio e hidrogênio que, no caso aí, ganhou-se elétron ou perdeu-se elétron, tá bom? Então, se você encontrar OH-, é uma base. Se você encontrar somente a letra H, mais é um ácido. Então, o ácido vai ter hidrogênio positivo e as bases vai ter oxigênio e hidrogênio negativo, tá? E esse nome e essa nomenclatura OH remete-se a hidroxila, tá? Hidroxila é apenas a expressão para você dizer que tem oxigênio e hidrogênio, tá? Por isso que fala hidroxila. pH dos ácidos e bases, tá? O que é esse pH? Todos os compostos químicos têm um valor de pH. pH que pode variar de 0 a 14, onde os números representam a concentração de íons de hidrogênio em uma solução, tá? Então, turma, pH é apenas uma medida, é uma escala que vai medir se aquela substância é ácida ou se aquela substância é básica, tá? Por exemplo, você pode pegar uma substância qualquer, tá? No estado líquido e ela não tem cor nenhuma, tá bom? Então, ela aparentemente, quando você olha, você pensa que é uma água. Mas você está com aquele risco, você não sabe se aquele composto ali, aquela substância é uma água, ou é um ácido, ou uma base. Então o que você faz? Você vai medir o pH daquela solução ali, tá? Então o pH, ele vai dar uma escala que começa de 0 e termina em 14, tá bom? Então no segundo ponto aqui, ó, o pH neutro é o pH da água pura, que é 7, tá? Então se, por exemplo, você pegar essa substância qualquer, tá? Que não tem cor nenhuma, e você verificar que o pH tem o número 7, você pode saber que é um pH neutro, tá? Ou seja, ele não vai corroer e não vai prejudicar você. Então, o pH 7 é o pH neutro, que pode sugerir que é uma água ali, tá bom? Qualquer substância com um valor de pH entre 0 até 7 é considerada ácida, enquanto um valor de pH de 7 a 14 é uma base, tá? Terceiro ponto, quanto mais inferior a 7, mais o ácido for, mais forte ele é, tá? Então, nas bases, quanto mais alto o valor do pH, mais forte ele será. Repare aqui, ó, nós temos a escala aqui embaixo, tá? Que eu estou riscando neste momento aqui. Aqui nós temos a escala de pH. Essa escala de pH, turma, é o seguinte. Quanto mais a palavra pH, esse H remete-se a hidrogênio, tá? O átomo de hidrogênio. Então, se uma substância, lembra do slide anterior que aquelas esferas que tiver a letra H mais representa que vai ser mais ácido, vai ser ácido a substância? Então, o que acontece? Se uma substância tiver muito hidrogênio positivo, ou seja, aquelas letras H+, mais ácido vai ser aquela substância, tá? Então, o pH vai medir a quantidade de hidrogênio positivo. É por isso que fala pH. O H remete-se ao átomo de hidrogênio. Então, se você verificar uma substância que tem muito mais letras H, ou seja, muito mais átomos de hidrogênio, você pode saber que mais ácido é aquela substância. Se por acaso uma substância tiver pouca letra H, ou quase nenhuma letra H, ou seja, quase nenhum átomo de hidrogênio, mais básico é aquela substância, tá? Então, por isso que tem a escala de pH. Essa escala começa do número 0 e vai até o 14. Então, repara o seguinte, ó. Entre 0 até o 7 é uma substância ácida. Repare aqui nessa escala que o número 7, tá? O número 7 é neutro. Então, entre 0 a 7 é uma substância ácida. Então, bota aqui entre 0 até 6,9 é uma substância
ácida. Então, por isso que a gente fala entre 0 a 7 é uma substância ácida. E entre 7 a 14 é uma substância básica, tá? Aqui na escala tem um nome aqui, ó, alcalino, tá? Que é uma outra expressão para você dizer algo que é básico. Então você pode falar base ou alcalina, tá? Que é a mesma coisa. Então substância básica ou substância alcalina, ambas são sinônimos, tá bom? É a mesma expressão. Então, o pH ele vai medir a quantidade de hidrogênio que está em uma substância. Então, se você pegar, por exemplo, um copo de água pegar um aparelho chamado aparelho que mede o pH, você vai verificar que o pH daquela água ali vai estar em torno de 7, tá? Se por acaso você pegar uma água qualquer, tá? Uma água assim de um rio contaminado, e verificar que aquela água está com pH de número 5, tá? Mostra que a água daquele rio está com muito mais átomos de hidrogênio solto, tá? Os íons de hidrogênio estão soltos naquela água daquele rio, deduzindo que aquele rio está contaminado. Por quê? Porque aquela água daquele rio tem muito mais substâncias ácidas, tá? Que pode ter surgido através de uma contaminação ou de uma poluição. É por isso que quando aparece no jornal dizendo o seguinte, tal rio, tal lagoa está com pH alto, tá? Ou pH baixo. Isso quer dizer que aquele rio ou ele está muito ácido ou ele está muito básico, tá bom? Por causa dos átomos de hidrogênio presente naquela água daquele rio ali, tá? Característica dos ácidos. Aqui eu coloquei uns pontos que mostram as características que vai diferenciar dos ácidos para as bases. Então, as características dos ácidos. Primeiro ponto, possui gosto amargo. Segundo ponto, pode queimar a pele quando tocado. Terceiro ponto, pode corroer metais e pele. Quarto ponto, deixar o papel tornasol vermelho. Esse papel tornasol é um tipo de papel, turma, que vai medir a concentração de pH, tá? Então, se você pega esse papel e mergulha na substância, se esse papel que ele não tem cor nenhuma, se ele se tornar na cor vermelha, isso mostra que aquela substância ali é ácida. Então, o ácido vai deixar esse papel tornasol de cor vermelho, tá? O último ponto, no indicador universal, ele é identificado pelas cores vermelhas ou laranjas, tá? Então, repare o seguinte, ó, o indicador universal é um aparelho, tá? É um aparelho que vai medir a concentração de pH. Então, se por acaso a substância for ácida, a cor, né, vai mostrar uma cor vermelha ou laranja, tá bom? Então, repare aqui nessa imagem aqui embaixo, ó, nós temos aqui esses elementos, tá, ou alimentos que têm uma característica ácida, tá? Nós temos aqui a bateria de um carro, o ácido estomacal, o sumo do limão, o vinagre, o café, o tomate, o leite. E repare que cada elemento aqui, ó, nós temos um pH que refere a ele. Por exemplo, o limão em si, ele tem um pH de número 2, tá? Então mostra que o limão ele é bem ácido. Mas só que o ácido estomacal tem um pH de número 1. Ou seja, quem é mais ácido? O ácido estomacal ou o suco do limão? É claro que é o ácido estomacal. Por quê? Porque o ácido estomacal tem um pH de número 1, enquanto que o limão tem um pH de número 2. Quem é mais próximo de zero, turma, mais ácido, mais forte será o ácido, tá bom? É por isso que a solução de bateria tem um pH de praticamente zero aqui. Ou seja, o ácido de bateria é muito mais ácido do que os demais elementos, tá? Igual o ácido sulfúrico também. O ácido sulfúrico tem um pH de número 0, ou seja, ele é muito mais ácido em comparação com outros elementos. Agora, por exemplo, aqui, ó, o leite aqui, ó. O leite tem um pH de número 6, ou seja, o leite é um pouco ácido, mas é um ácido bem fraco, tá? Não chega a corroer a pele, não chega a prejudicar ninguém. É por isso que a gente pode tomar leite e café normalmente, tá? Porque o café tem um pH de número 5. Por mais que tenha um pH de número 5, é um ácido fraco, tá? Não chega a prejudicar ninguém. Enquanto que a água tem um pH de número 7, ou seja, o pH neutro. Característica das bases. O gosto é adstringente,
Segundo ponto, ao tocar se sente algo viscoso. Terceiro ponto, muitas bases reagem com ácidos e geram sais, tá? Quarto ponto, bases fortes podem reagir violentamente com ácidos. Violentamente, tá? Violentamente é na cor de violeta ou azul escuro, tá bom? Então, o que acontece? No último ponto aqui, ó, as bases tornam o papel de tornasol azul, tá? Então, se você pegar uma substância e pegar aquele papel de tornasol, tá? Que outrora é incolor, ele vai ficar, se ele for uma base, vai ficar na cor de violeta ou azul. Repare o seguinte, nós temos aqui esses elementos aqui, ó. Nós temos novamente a água, que tem um pH de número 7, tá? Nós temos o sangue, que tem um pH de número 8, ou seja, o sangue é um pouco mais básico, tá? Porque tem um pH de número 8. E nós temos aqui, ó, bicarbonato de sódio, que tem um pH de número 9, tá? O bicarbonato de sódio também é uma base. Nós temos o antiácido estomacal, que tem um pH de número 10, a solução de amônia, pH de número 11. O sabão tem um pH de número 12, ou seja, o sabão que a gente utiliza, ele é uma substância básica, tá? Por quê? Porque ele tem um pH de número 12, está mais próximo de 14. Quando mais próximo for de 14, né, esse 14 do pH, mais básico é a substância, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, quem é mais básico? O sabão ou o alvejante, né? A famosa quiboa. É claro que é o alvejante. Por quê? Porque o alvejante tem um pH de número 13, enquanto que o sabor tem um pH de número 12, tá? Então é por isso que o alvejante é muito mais básico do que o sabão, tá? E por último aqui, ó, nós temos o desentupidor de pia, tá? Que tem um pH de número 14. Então o desentupidor de pia, ele é muito mais básico do que os demais elementos aqui, tá? Por causa que ele está com o número 14 de pH. Os indicadores de ácidos e bases. Os indicadores de pH, ou também conhecido como indicadores de ácido-base, tá? São substâncias utilizadas para se descobrir se a solução se trata de um ácido ou de uma base. Isso é possível por causa de suas propriedades físico-químicas, que possuem a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH da substância testada, tá? É o seguinte, nós temos vários tipos de indicadores de ácido e base, tá? Se você, por exemplo, pegar uma substância qualquer, né, e você não sabe que aquela substância é ácida ou básica, ou se ela é muito ácida ou muito básica, ao ponto de prejudicar a sua pele, né, né, o meio ambiente, por exemplo, então você pega um indicador de ácido base, que pode ser um papel de tonazol, pode ser uma substância conhecida como fenolfinataleína, como está no terceiro ponto aí, tá? Ou os indicadores universais. Também tem até, você pode fazer até em forma caseira, tá? Aqui, quem um dia tiver acesso àquele repolho roxo vendido no supermercado, é só pegar aquele repolho roxo, tritura, botar no liquidificador, né, algumas folhas, tá, umas 3 folhas de repolho roxo, bota no liquidificador, coloca um copo de água e bate, tá? Aí você pega aquele suco do repolho roxo e pode pingar qualquer substância. Se aquele suco do repolho roxo ficar de cor azul, é porque aquela substância que você jogou ali é uma base. Se ficar de cor vermelha, é porque aquela substância ali é um ácido, tá bom? Isso é de forma caseira, isso é para quando tiver aula prática que dá para fazer isso, tá bom? Então aqui nós temos vários indicadores conforme está a imagem, tá? Então aqui nós temos aqui, o primeiro é o indicador universal, tá? Que esse primeiro aqui, ó, o indicador universal, que quando mais roxo for, mais básico é a substância. Então se você pegar, por exemplo, a quiboa, e jogar no indicador universal, esse indicador universal vai ficar de cor roxa, mostrando que a quiboa é uma substância básica. Se você pegar, por exemplo, uma solução de bateria e jogar no indicador universal, esse indicador universal vai ficar de cor vermelha, mostrando que a solução de bateria tem uma característica bem ácida, tá bom? Então aqui nós temos outro aqui, ó, o fenolftaleína, por exemplo, se for uma substância básica vai ficar uma cor roseada, mas se for uma substância ácida vai ficar de cor branca, tá? Então aqui nós temos vários tipos de indicadores de ácidos e bases. Você até pode fazer na sua casa, conforme eu havia dito, com a folha do repolho roxo, tá?
E finalizando, as aplicações para ácidos e bases no dia a dia. Os ácidos são frequentemente utilizados para remover ferrugem de metais, como eletrólitos em baterias, para processamento de minerais, para produzir fertilizantes e gasolina e como aditivos em alimentos e bebidas. Segundo ponto, as bases são usadas principalmente na limpeza, como detergentes para lavar louça e sabão para roupa, limpadores de forno e removedores de mancha, tá? Nós temos aqui, ó, um exemplo de ácidos e bases no seu dia a dia, tá? Substâncias mais básicas, né? Ou também conhecida como alcalinas. Você pode falar básicas ou alcalinas. Nós temos aqui a banana, a uva, abacaxi, né? A melancia e etc. E nós temos aqui substâncias mais ácidas, como por exemplo os refrigerantes, o vinho, café e etc. que a gente consome todos os dias, tá? Então aqui foi a nossa aula sobre ácidos e bases. Eu espero que vocês tenham entendido. Se caso tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, tá bom, turma? Ou entrar em contato aqui no meio de plataformas pelo YouTube ou pelo grupo e etc, tá? Turma, essa foi a nossa aula. A gente se vê então na próxima aula. E com isso, para os alunos do EJA, fazer atividade referente a esta aula. Lembrando que também tem um texto, tá? Se você quiser ler o texto, que é a mesma coisa dessa videoaula, que vai ajudar em muito para fazer a atividade, tá? Então, se você assistiu a videoaula, também fez a leitura do texto, vai ter sucesso na atividade. Lembrando que essa atividade desta aula começa hoje, 18 de novembro de 2020, e vai até o dia 2 de dezembro. Então o prazo final é 2 de dezembro. Então 2 semanas para você fazer essa atividade, que também é uma atividade online, tá? Através do Google Formulários. Desejo a todos um excelente dia e até mais.